Vamos lá, próxima questão 6. A planta de uma residência, apresentada no desenho abaixo, tem escala 1:80. Olha como as coisas são fáceis, ó, com escala. Pensa, ó. Escala é uma comparação de dois valores, não é isso? Pensa, só um pouquinho aqui, vai. Eu uso escala para desenhar um mapa, para desenhar a planta de uma casa, não uso? Tem dois valores aí, não tem? 1 e 80. Qual dos dois você acha que está sendo o tamanho que vai ter dentro do desenho da figura? Deve ser o pequeno, não é não? Qual dos dois deve ser o valor que representa o tamanho real daquela planta, o tamanho real daquele mapa? Deve ser um valor grande, não é não? Então, quando a gente trabalha com escala, é meio óbvio que o número 1 sempre indica o tamanho que está no desenho, e o outro número, o número grande, sempre indica o valor real que eu tenho. Aí o que eu faço sempre? Ora, multiplico. Se um desenhado vale 80 na vida real, 2 desenhados vão valer quanto na vida real? 2 vezes 80. 10 desenhados vão valer quanto na vida real? 10 vezes 80. Pensa assim, ó, pense sempre assim. O número de baixo indica quantas vezes eu tenho que multiplicar o desenho para ficar do tamanho real. Nunca você vai errar. Pense assim que nunca você vai errar. De novo, na escala tem sempre dois valores. O pequeno é o número 1, é sempre o do desenho. E o grande é sempre o tamanho real. O grande é sempre o número pelo qual eu tenho que multiplicar para encontrar o tamanho real. Tudo bem? Vamos continuar. A planta da residência abaixo tem escala 1:80. Ou seja, cada medida de 1 centímetro corresponde a uma medida de 80 centímetros na dimensão real. Considerando informações e ilustração abaixo, é correto afirmar que a área real... se a área real, eu já sei que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar as dimensões que estão lá no desenho e tenho que sair multiplicando todas elas por quanto? Por 80. Se ele me deu a escala de 1:80, tudo que tiver no desenho, eu vou ter que sair multiplicando por quanto? Por 80. Tá tranquilo isso aí? O valor que tiver na escala é aquele número pelo qual eu vou sair multiplicando para encontrar a dimensão real. Ele quer saber qual a área real, mas não da casa toda. Ele quer só a área real da parte ocupada pela copa da casa. Vou botar logo aqui para vocês enxergarem a figura que está aí, ó, na apostila de vocês, o desenho que está aí na apostila de vocês. No desenho, pode ver, ó, que ele botou cozinha, sala, banheiro, quarto. Tudo está meio retangular ou quadradinho, não é não? Só quem está complicado é justamente o que ele quer. Que é justamente quem? A copa. A copa é a única figura que não está recortada aí no desenho. Então o que eu vou fazer, adivinha? Ora, eu vou sair contando o tamanho de cada ladozinho desse da copa e vou quebrar a copa em 2 copas mais fáceis para mim, em 2 pedaços mais fáceis. Eu vou pegar essa mesma copa que vocês estão vendo na figura, ó, e vou fazer isso, ó. Vou passar um corte. Sabe aquela parede que vocês estavam vendo lá na desenho da cozinha antes, ó? Eu passei um corte lá de cima até embaixo, tá vendo, ó? Quando eu passei o corte, olha o que aconteceu com a base da copa. A base não media 12 centímetros, não está quebrada em 2 pedaços. A base que media 12, tinha lá em cima um pedaço que valia 7. Então se tinha 12 e lá em cima só tinha 7, é porque o outro pedacinho que está faltando só pode ser de quanto? De 5. Aí eu vou fechando a figura e vou terminando de botar os valores, ó.
Na altura, vamos na altura. A altura da copa, para quem não tinha enxergado, olha lá, ó. A altura da copa era 4,12. Ou melhor, desculpa, 4,8. 4,8 dá uma altura de 12. Mas aquela partezinha mais baixa da copa só tem altura de quanto? De 8. A parte mais baixa, ó. A parte mais baixa da copa só tem altura de quanto? De 8. Então no fundo eu tenho uma altura total de 12, mais uma altura parcial pela metade de 8. Eu tenho a base total valendo 12, mas a base está dividida em duas bases, uma de 5 e uma de 7. E com isso eu construí a copa. Deu para enxergar o que foi que eu fiz? Tranquilo fazer isso aí? Toda vez que a figura for feia, o que você faz? Você corta a figura, fazendo ela se transformar em várias figuras bonitinhas. Eu te pergunto, essas duas figuras aí são ou não são retângulos? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Não é base vezes altura somente? É assim que eu vou fazer. Guarda que os valores são 8, 5, 7, 12. Guardou aí, ó, 8, 5, 7, 12. Aí eu vou para a minha solução e já vou colocar os valores, ó. No primeiro retângulo, era para ser 8 e 5. Vixe, por que tu não botou aí 8 e 5, professor? Porque 8 e 5 era o tamanho no desenho. E o que ele quer é ou não é a área real? Então o 8 vai estar multiplicado pelos 80. E o 5 também vai estar multiplicado por quem? Pelos 80. De novo, se a escala é de 1 para 80, todas as dimensões têm que ser multiplicadas por esse 80. Se uma dimensão era 8 e a outra era 5, então ficou 8 vezes 80, 5 vezes 80. Tranquilo? Passa à frente, vamos lá. No final aí, 80 vezes 5 vai dar 400. 80 vezes 8 vai dar 640. Só que aí está tudo em centímetros, não é isso? 400 centímetros dá 4 metros. 640 centímetros dá 6,4 metros. Aí quando eu multiplico vai dar 25,6 metros quadrados. Se eu fizer a mesma coisa no segundo retângulo, que tinha lá dos 7,12, não era isso? Não era 7,12? Vai ser 7 vezes 80, 12 vezes 80. 7 vezes 8 dá 56, então 7 vezes 80 dá 560. 12 vezes 8 vai dar 96. 12 vezes 80, 960. Transforma logo em metros. 560 centímetros dá 5,6 metros. 960 centímetros dá 9,6 metros. Aí eu calculei a área. 5,6 vezes 9,6. Aí vai no bração, né? Vai dar 53,76 metros quadrados. Se eu sei a área do primeiro pedaço e eu sei a área do segundo pedaço, eu sei ou não sei a área total da copa? Para achar a área total da copa, o que é que eu faço? Somo os dois pedaços. Aí eu vou finalizando a questão, somando as duas partes. Somando as duas partes, a área real completa vai ser 25,6 mais 53,76, que dá 79,36 metros quadrados. O gabarito vai ser a letra B de bola. Tranquilo aí? Ó, as questões estão começando a ficar um pouquinho mais, não tão simples, né? A figura não está mais tão clara, você tem que criar a figura. E sempre você cria a figura fazendo aparecer retângulos, fazendo aparecer triângulos, fazendo aparecer outras figuras que você conhece. Tá ok? Vamos para frente, vamos para frente. Essa foi a questão de número 6. E agora a gente tem um texto só, que é o mesmo texto, tanto para as questões 7 quanto para a questão 8. Ok? Um televisor comum tem tela retangular plana, com base e altura
proporcionais a 4 e 3. Vamos aprender a falar sobre isso aí? Bora. Se eu disser que os números são proporcionais a 4 e a 3, o que isso significa para mim? Pensa, ó, se eles estão para 4 e 3, quer dizer que para cada 4 que tiver aqui, aqui vai ter quanto? 3. Então pensa comigo, ó. Se no primeiro eu escrever o número 8, o 8 tem dentro dele o 4 quantas vezes? 2. Então aqui vai ter que ter o 3 quantas vezes? 2. Se é 4 para 3, tem que ser 8 para 6, né não? Se for 40, no 40 tem o 4 quantas vezes? 10 vezes. Então no 3 vai ter que ter o 3 quantas vezes? 10 vezes, vai ter que ser 30. Rapaz, isso aí vai dar um jeito muito legal também de eu trabalhar essa questão a partir de agora. Se o cara chega para mim e fala o seguinte, ó: 3 ângulos que fecham 360 graus, 3 ângulos no plano que fecham 360 graus, são proporcionais a 5, a 6 e a 7. Qual é o valor desses ângulos? Espera aí, pensa, ó. Para cada 5 que tiver de grau no primeiro ângulo, vai ter 6 no segundo e vai ter 7 no terceiro. É ou não é? Se tiver o 5 duas vezes, tem que ter o 6 duas vezes, tem que ter o 7 duas vezes. Tu sabe quantas vezes tem o 5 dentro do primeiro ângulo? Não. Então tu diz que tem o 5 quantas vezes? X. Aí o segundo ângulo vai ter o 6 quantas vezes? X. O terceiro ângulo vai ter o 7 quantas vezes? X. Então a partir de agora o que você vai falar? Ó, se os ângulos são proporcionais a 5, 6 e 7, então os seus valores vão ser 5x, 6x e 7x. Vai direto, não precisa escrever fração não. Vocês são acostumados a quando falar proporção escrever uma fração, não é isso? Vai direto, não precisa não, ó. Volta para a tela da televisão. Na tela da televisão, a base e a altura são proporcionais a 4 e a 3, não é isso? Se cada 4 tem 3 no outro, olha o que acontece na minha TV comum. Como eu não sei quantos 4s tem dentro da base da minha TV, eu digo que tem esse 4 quantas vezes? X vezes. E a altura vai ser 3 quantas vezes? X vezes. Então bora lá. 2 números são proporcionais a 10 e 11. Qual o valor deles? 10x e 11x. 2 números são proporcionais a 15 e 20. Que números são esses? 15x e 20x. Guarda isso, ó. Grifa nessa questão a palavra proporcionais e lembra, multiplica cada valor por x. Onde tem a palavra proporcionais, grifa, puxa uma setinha aí na apostila de vocês e escreve assim, ó, multiplica cada um por x. Já sai direto, sem precisar escrever fração, entendeu? Fica bem mais fácil para mim. Na TV comum, a base não é proporcional a 4 e a altura não é proporcional a 3. Então a base é 4x e a altura é 3x. Fechou? Volta para o enunciado. Um televisor de tela larga, que é aquele televisor widescreen. Eu quero ver você botando agora o widescreen. Bora. Um televisor de tela larga, cuja tradução vem do inglês, né? Widescreen. Ele não tem a mesma proporção 4:3. A proporção dele qual é aí? 16 para 9. 16 de base e 9 para altura. Como é que a gente faz agora? Se na televisão wide é 16 para 9, os valores da base e altura vão ser 16. Vixe, eu não vou usar a mesma letra X, né? Se eu usar a mesma letra X, eu vou me complicar lá na frente. Porque a proporção da TV comum não é a mesma proporção da TV wide, não é isso?
Então, em vez de botar x e x, botar 16x e 9x, eu resolvi colocar y. Tem algum problema se eu mudar a letra? Tem não, né? 16y e 9y. Tá tranquilo isso aí, pessoal? A partir de agora, qualquer proporção, faça direto assim. Não perca nem tempo, viu? Não perca nem tempo mais. Vamos para frente, vamos para frente. Na questão 7, ele disse que o televisor comum, ele está tomando um televisor comum e um televisor de banda larga. Ele disse que os dois têm a mesma altura. Os dois televisores têm a mesma altura. O que significa dizer que os dois têm a mesma altura? Bora, volta para o desenho deles. Volta para o desenho deles. Qual é a altura desse aí? 9y. A altura do wide, 9y. Qual é a altura do TV comum? 3x. Então o 3x e o 9y tem o mesmo valor, tem ou não tem? Só que olha o que é que eu vou falar, ó. Eu vou dizer que tanto o 3x quanto o 9y, os dois medem quanto? H. A altura H, ela ao mesmo tempo é H igual a 3x e ao mesmo tempo é H igual a 9y. Eu te pergunto, se o H foi igual ao 3x e o H foi igual ao 9y, dá para calcular o x e dá para calcular o y? Dá, não dá não? Aí eu calculei o x e calculei o y. Acabou a questão já. Bora, se H mede 3x, quanto é que mede cada x? H dividido por 3. Se H mede 9y, quanto é que vale cada y? H dividido por 9. Então eu acabei de descobrir o valor do x e descobri o valor do y em função daquela altura que é igual nos dois. Tranquilo aí? Passa adiante. Compara agora as duas áreas. Nessa questão, ele pediu, vou voltar aqui para o enunciado. Nessa questão, ele pediu para você calcular a razão da área da tela do TV wide, né? Pela área da tela da TV comum. Ele quer o wide sobre comum. Então a minha conta vai ser fazendo a divisão desse jeito, ó. A área da TV wide dividido pela área da TV comum. A TV wide, né, aquela 16 por 9, então vai ser 16y vezes 9y. A TV comum, né, aquela 4 por 3, então vai ser 4x vezes 3x. O que acontece em seguida? Bora. Eu já sei o x, eu já sei o y. O que eu faço? Substituo. Mas antes de substituir, não sei se vocês estão enxergando aí, eu simplifiquei, viu? Bora lá, não tinha o 16 em cima? Não tem o 4 embaixo? Quanto é 16 dividido por 4? 4. Quanto era 9 dividido por 3? 3. Se no primeiro é 4, no segundo é 3, 4 vezes 3? 12. Eu já botei direto 12 aí. Apaguei todos os números e no lugar deles eu botei o 12. Tranquilo aí? Compara agora o y, né, h sobre 9, substituir, ó, em cima 2 vezes. E o x, né, h sobre 3, substituir embaixo 2 vezes. Aqui, galera, não sei se vocês percebem, mas eu estou fazendo divisão de frações, não é isso? Divisão de frações, como é que a gente resolve? Repete a primeira, repete as do numerador e multiplica pelo inverso de quem? Das de baixo. O inverso daquelas que estão no denominador. Onde no denominador tem h sobre 3, vai ficar invertido, vai ficar 3 sobre h. Vocês concordam comigo? 3 sobre h. Pega a primeira fração, h sobre 9, e multiplica por 3 sobre h. Cancela o h. O 3 cancela com 9, sobra um 3 embaixo, não é isso? Só que vai sobrar o 3 embaixo quantas vezes? 2 vezes, na primeira divisão e na segunda.
12 dividido pelo 3, 4. E pelo outro 3 vai dar 4/3. Aí o gabarito da questão vai ser letra A, 4/3. Vocês notaram que eu só consegui resolver essa questão por quê? Porque lá no começo eu já li aquela proporção do meu jeito. Se os números são proporcionais a 4 e 3, isso significa que eles têm valores 4x e 3x. Se eles são proporcionais a 16 e 9, é porque eles têm valores 16y, 9y. Tá tranquilo aí? Vamos passar adiante. Essa era a questão de número 7. Vamos para a próxima, questão número 8. Um televisor, uma TV de P polegadas, tem a diagonal da sua tela medindo P polegadas. Vocês sabem, né? Quando eu quero comprar uma televisão, aquele número com o qual eu escolho o tamanho dela, não é a base nem a altura. Aquele valor é o valor da diagonal. Então, se eu encontrar uma televisão de 32 polegadas, isso quer dizer que na diagonal da tela, o valor é quanto? 32 polegadas. Tranquilo isso aí? Então, a grande sacada é lembrar que o nome do tamanho, o nome pelo qual eu chamo o tamanho da televisão, não é isso? É sempre indicativo da sua diagonal. Ok? A área em polegadas quadradas, de um televisor de 20 polegadas, qual é? Eita, lascou. Professor, você não falou em nenhum momento de diagonal. Professor, como é que eu vou calcular a área pela diagonal? Alguém calcula a área pela diagonal? Ninguém calcula a área pela diagonal. A gente calcula a área através de quê? Base e altura. E o que ele me deu não foi nem a base nem a altura, foi quem? A diagonal. Mas o que eu vou fazer? Eu vou relacionar. Eu vou olhar para a figura e vou me lembrar que o que seria a diagonal aí dessa televisão? A diagonal dessa televisão, e eu não iria fechar um triângulo retângulo aí, ó. E notem que nesse triângulo retângulo, na televisão comum, a base é 4 e a altura é 3. Então é aquele famoso triângulo retângulo do tipo 3, 4, 5, não é não? É aquele famoso triângulo, o mais comum de todos, que é o triângulo 3, 4, 5. Espera aí. Se a altura é 3x, a base é 4x, a diagonal do triângulo 3, 4, 5 só pode ser quanto? 5x. Não é não? Show de bola, é só aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo 3, 4, 5. Então continua, vai. Anota isso. Se a televisão é a televisão do tipo 4x e 3x, a sua diagonal tem que valer quanto? 5x. Perceba que a diagonal é hipotenusa de um triângulo retângulo. A diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E um triângulo que tinha lados 3 e 4, então a diagonal só pode valer quanto? 5. Tá tranquilo aí, pessoal? Opa! Diagonal aí é quanto? 5x? Mas no enunciado, qual era o valor da diagonal mesmo, hein? Não era uma televisão de 20 polegadas? Se a minha televisão tinha 20 polegadas, isso quer dizer o quê? Que o meu 5x vale quanto? Vale 20, ó. Aí, ficou facinho agora, ó. Porque se o meu 5x aí é a diagonal, e a diagonal vale 20 polegadas, o meu 5x vale 20. Se o 5x vale 20, qual é o valor do x? 4, a questão acabou. Porque se eu sei o x, agora eu sei qual é a base e eu sei qual é a altura. A base não era 4x?
vai ser 4 vezes 4. A altura não era 3x? Vai ser 3 vezes 4. 4 vezes 4, 16, 3 vezes 4, 12, não é isso? Olha as contas aí, ó. Na base, o que era 4x vai ficar 4 vezes o 4 que eu acabei de encontrar. Na altura, o que era 3x passa a ser 3 vezes o 4 que eu acabei de encontrar. A base é 16 e a altura é 12. Como é que a gente calcula a área? Base vezes a altura, porque é um retângulo, né, televisão. 18 vezes 16 é no bração mesmo que faz a conta. Resultado, 192 polegadas ao quadrado. Daí, vocês devem estar assustados com relação a esse in, não é isso? Não tem esse in aí que está no final? Esse in, pessoal, é polegadas em inglês. É porque polegada não é uma medida brasileira, não, é a medida inglesa. Então o que acontece? Como lá é que surgiu o padrão, ele usa a palavra int, I-N-C-H-E-S, I-N-C-H-E-S, I-N-C-H-E-S é polegadas em inglês, aí ele abrevia, só o in. Eu vi, no slide, vocês corrijam aí, ó. A base não é 16? E a altura não é 12? Olhem o que eu coloquei embaixo, eu botei 18 e 16, ó. Na verdade é 12 e 16, tá ok? Vocês corrijam só, quem está tirando foto aí, ó, só corrija. No cálculo da área, na verdade é 12 vezes 16. Pode ter certeza, 12 vezes 16 dá quanto? 192. O gabarito é a letra D de dado. A nona é uma questãozinha um pouquinho mais chata. Sem dúvida, era a questão mais chata dessas 10 que tem aí de sala pra gente. E a nona tem o seguinte, ó. Tem um palco de teatro. Tipo esse palco aqui, ó. É tipo esse palco, é um palco de teatro. Só que olha o que foi que ele disse. Ele disse que esse palco de teatro tem a forma de um trapézio. Tem a forma de um trapézio. Vocês sabem o que é trapézio? Trapézio é uma figura que tem duas bases paralelas, mas os outros dois lados da lateral não são paralelos. As duas bases, a de cima e a de baixo, são paralelas, mas as duas laterais não são paralelas. E quando o trapézio é isósceles, esses dois lados laterais assim, são lados iguais. Quando o trapézio é isósceles, os dois da lateral, eles são o quê? Iguais. Ele diz que nesse palco de teatro, a linha de frente do teatro tem 15 metros. Mas o fundo do teatro não tem os mesmos 15 metros. O fundo só tem 9 metros. Então vai reduzindo o tamanho até chegar no fundo aqui. Vamos continuar. A medida da diagonal do palco é 15 metros. Aí ele quer saber a medida da área desse palco. De novo, a medida da diagonal é 15 e ele quer saber a medida da área desse palco. Então, ainda não, só um instantinho. O que é que ele me deu no enunciado que eu tenho que grifar logo aí na apostila? Ele me deu as duas bases, uma é 15 e a outra é 9. E ele me deu também o que mais? A diagonal. A diagonal vale quanto? 15. Tranquilo até aí? Ele me deu as duas bases e me deu a diagonal. Como é que a gente faz para calcular a área de um trapézio? Para calcular a área de um trapézio, não é quadrado, né? Não é só fazer base e altura. Peraí. Se fosse retangular, como é que era? Eu não pegava a base e multiplicava pela altura? Mas no trapézio tem uma base só? Não são duas bases? Como eu não uso nem a grande nem a pequena, que tal eu tirar uma média das duas?
Então, para calcular a área de trapézio, a gente costuma fazer assim, ó. Pega a base grande, soma com a base pequena, tira uma média das duas bases, e a média das bases é que a gente multiplica por quem? Pela altura. Então, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Só que para calcular a área, mesmo usando ou não usando a fórmula, eu teria que calcular quem? A altura, não é não? E ele me deu a altura naquela questão? Ele me deu a altura? Pensa, vai, no enunciado tem altura aí? Tem não. No enunciado tem base grande, base pequena e tem diagonal. Não tem quem? A altura. Mas você já sabe que a altura, sem dúvida, é o melhor lado de toda figura. Por que é o melhor lado de toda figura? Porque é perpendicular. A altura é tão boa por ser perpendicular, porque ela sempre forma triângulos retângulos. Então o grande show de calcular a área é que toda vez que você for calcular uma área precisa de altura, e a altura sempre aparece por triângulos retângulos. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Sempre vai aparecer por aí. Se você olhar para a figura, lá em cima era 9, a base pequena, 15 embaixo. Espera aí, não dá para eu calcular a altura ainda não. Por mais que eu pegue aquele 9 que está lá em cima e desça, aquela base menor que está lá em cima e desça, para completar os 15, tirando o 9 que está aí no meio, ainda falta 6, não é não? Era 15. Se eu descer os 9, ainda faltam 6. Por mais que eu divida os 6 por dois lados, ainda fica 3 e 3, não é não? Eu até consigo encontrar daquele triângulozinho da lateral, ó, o 3, o H, mas eu não sei quem é a hipotenusa do triângulozinho. O 3 e o H eu não sei quem é a hipotenusazinha. Mas olha a grande sacada que eu vou fazer agora. Ele me deu outra coisa. O que foi que ele me deu? A diagonal. Vamos traçar a diagonal, ver se dá certo? Vamos lá. O que acontece se eu pegar essa figura, igualzinha eu botei do lado, se eu pegar essa figura e tacar a diagonal nela? Para começo de história, quando a diagonal for traçada, ó, aquele 3 e aquele 9 vão se juntar no 12, não é não? E quando a diagonal for traçada valendo 15, eu já tenho ou não tenho um triângulo retângulo grandão agora, com as medidas 12 e 15 e H? Tem ou não tenho? Show de bola! É justamente o que eu queria. Repito, ó, para calcular a área, sempre eu preciso de alturas. E sempre é bom lembrar que a altura mede 90 graus. E por medir 90, sempre ela vai ter triângulos retângulos envolvendo ela. Tinha um triângulozinho já na figura original, mas quando eu tracei a diagonal, eu encontrei um triângulo melhor. Porque esse quadro diagonal é um triângulo em que eu sei a hipotenusa que vale 15, o cateto que vale 12, e só falta a altura, que é o segundo cateto, que vale H. Vamos lá, ver se a galera aprendeu. Bora ver se a galera aprendeu. Olha para o 15 e olha para o 12. Vê se a gente faz de cabeça isso, bora. Será que tem um triângulo retângulo que dá para guardar? O 3, 4, 5, não é isso? O 15 é o 5 quantas vezes? O 15 é o 5 quantas vezes? 3. O 12 é quem 3 vezes? É o 4 3 vezes. Se um é o 5 3 vezes e o outro é o 4 3 vezes, a altura só pode ser quem? O 3 3 vezes. A altura só pode ser quanto? 9. Mas aí eu ainda peguei e apliquei o teorema de Pitágoras mesmo, sabe? 15 ao quadrado, 12 ao quadrado, H ao quadrado. Olha o que foi que eu encontrei.
9. Quem fez direto pelo triângulo 3, 4, 5, deu certo também. Quem não fez, encontrou o teorema de Pitágoras, encontrou a mesma resposta. O H é 9. Ótimo, estou aliviado agora. Porque eu já sabia as duas bases. Agora eu sei ou não sei a altura. E dá ou não dá para a gente calcular a área agora? Agora dá. Como é que a gente calcula a mesma área? Pega as duas bases, a maior e a menor, tira uma média delas e multiplica essa média das duas bases por quem? Pela altura. Quanto é que vale a base maior? Pelo enunciado, 15. A base menor, pelo enunciado, 9. E a altura, que eu acabei de descobrir? 9. Tranquilo aí? Base maior, base menor, altura sobre 2. Fazendo a conta, eu vou encontrar 24 vezes 9 sobre 2. 24 por 2 vai dar 12. 12 vezes 9 vai dar 108 metros quadrados. E o gabarito da questão, vocês confiram aí. Gabarito da questão de número 9 é letra C de casa. Tranquilo aí? Pronto, o gabarito da 9 é letra C de casa. E a décima é uma figura um pouquinho mais chata, tá? A figura era essa. Mas aí, ó, você tá vendo que tem um triângulo retângulo aí no final. Aí era só você trabalhar com a ideia de seno e de cosseno para comparar o Y com o Z. Eu não vou poder fazer aqui hoje com vocês por causa do tempo. Mas o gabarito da questão é letra E, 9 metros quadrados. E era isso, pessoal. Um bom resto de tarde para vocês. Espero que tenha sido proveitoso aí a todos. Essa aula, acho que depois vai estar disponibilizada, não é isso? Para o pessoal, né? Vai estar disponibilizada depois nessa aula para eles. Então, quem quiser me adicionar aí no Face, meu nome é Ângelo Victor. E no Face eu vou ter o nome completo, Ângelo Victor Siqueira Lins. Ângelo Victor Siqueira Lins. Tô no Face do Fábio. Quem tiver adicionado o Fábio vai ser fácil me encontrar lá também. E a gente vai se encontrar em uma outra oportunidade mais à frente, tá ok? Vai ter mais 2 aulas, acho que a gente vai trabalhar mais pra frente. Por enquanto, ó, eu desejo boa sorte nesse final de tarde, boa sorte nessa caminhada que vocês estão tendo. E ó, parabéns por estarem aqui hoje, tá? Sucesso a todos aí, até a próxima.